O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Aquele menininho de 5 anos estava muito feliz, passeando na rua com seu pai, segurando a mão direita dele. Que mão grande que o meu pai tem! Como meu pai é alto! Como meu pai é forte! Ah, meu pai é o meu herói! E ele foi caminhando ali, na calçada, segurando todo feliz a mão do seu pai. E o seu pai observou que na outra mão do seu filhinho tinha uma moedinha de R$1. E o menininho segurava aquela moeda na sua mãozinha como se fosse a maior fortuna do mundo. Segurava firmemente, de vez em quando abria a sua mãozinha para olhar aquela moeda que lhe parecia tão grande e valiosa. E o pai só observando. Com uma mão, o menininho segurava a moeda. E com a outra mão, ele segurava a enorme mão do seu pai. Aí ele abriu a mãozinha que tinha a moeda para dar mais uma olhada, porque ele queria comprar um doce muito gostoso. E quando ele abriu a sua mão, aquela moeda escapuliu. E ele disse, ó! E ele largou a mão do seu pai e viu que a moeda caiu no chão e plim, 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 foi na calçada e foi rolando assim como se fosse uma rodinha de bicicleta. E o menininho saiu correndo atrás da moedinha, que foi correndo assim pela calçada, e o menininho também, até que a moeda caiu dentro de um bueiro. Aí ele se agachou e viu a moedinha ali. Até daria para pegar, porque ela não caiu no fundo não. Era só enfiar a mão por aquela grade que ele conseguiria recuperar a moeda de R$1. E por sorte, a mão do menininho era pequena o suficiente para passar pela grade. Então, ele enfiou a mãozinha, esticou bem, mexeu os dedinhos e, uau, conseguiu pegar a moeda. E o pai observando. E o menininho ali deitado na calçada, com a mão esticada no bueiro e a moedinha na sua mão. Mas quando ele foi tirar a mão não passava. Ele puxou mais forte e a mão não passava. Aí ele olhou para o seu pai e disse, pai, me ajuda, a minha mão não passa aqui. Aí o pai olhou o filho e disse, ué, você vai ter que largar a moeda. Não, pai, não posso, é muito cara. Eu preciso dela para comprar um doce. Aí ele fez força para tirar a mão, mas com a mão fechada, segurando a moeda, não conseguia sair da grade. Aí o pai disse, meu filho, eu te dou muito mais do que isso. Larga essa moeda e venha comigo. Não, pai, não, a moeda é minha, eu quero essa moeda, ela é minha. E ele ficou ali, arranhando a mão, machucando a mão, e não conseguia passar pela grade, não conseguia tirar a mão. O pai disse, filhinho, aprenda uma coisa. Durante a nossa vida, muitas e muitas vezes, teremos que abrir mão de algumas coisas para sair de uma situação. Não, mas eu não quero largar minha moedinha, ela é minha. Mas olha só, você está aí deitado na calçada, preso nesse bueiro por causa de uma moeda de R$1. E o papai já disse que te dá muito mais se você largar esta moeda e segurar novamente na minha mão. Não, mas eu não quero largar, eu quero comprar um doce. Filhinho, com o que eu vou te dar, você vai poder comprar muito mais do que um doce. Largue essa moeda. É, pai, o senhor promete? É, se você largar essa moeda e segurar novamente na minha mão e aprender o que é mais importante e o que vale a pena,
Então eu vou te dar algo com o qual você poderá comprar muito mais do que compraria com esta moeda. Ah, papai, eu acredito no Senhor. Adeus, moedinha. E ele soltou a moeda, que agora foi tilintando, batendo e desceu lá pelo fundo do bueiro. Aí o menino conseguiu passar a mãozinha pela grade, ficou de pé. Aí o papai disse: agora limpa toda a sua roupa. Olha como você está sujo. Viu como você se sujou para pegar uma coisa insignificante? Vai, se limpe. Aí o menininho limpou o joelho, limpou o lado da calça, limpou o braço. Aí ele veio e segurou na mão do seu pai. Vamos lá para a doceria. Oba! Chegou na doceria, o menino comeu 2 doces, tomou um sorvete e bebeu um refrigerante. A conta, R$3,50. Muito mais do que ele poderia comprar com uma moeda de R$1, porque ele acreditou no seu pai. Estava segurando na mão do seu pai e o seu pai tinha muito mais para lhe dar. A lição que aquele garotinho aprendeu lhe valeu pelo resto da vida. Toda vez que ele estava numa situação complicada, ele avaliava o que é melhor: insistir com isso para não perder ou acreditar em Deus que Ele tem algo muito melhor preparado para a minha vida. E sempre ele pensava nisso. Lembrava-se do bueiro, como ele pensou que era importante aquela moeda de R$1, mas o seu pai tinha muito mais para lhe dar. Assim também é a sua vida. Sempre que você estiver numa situação difícil, complicada, entre 2 opções, ou tentando recuperar o lixo, coisas insignificantes e sem valor, perdendo as grandes oportunidades da vida, lembre-se dessa história. Segure na mão do teu Pai Celestial, porque Ele tem muito mais para te dar. Ainda que você tenha perdido tudo, confie no Senhor teu Deus. Ele é o teu Pai Celestial e muito mais tem o Senhor para te dar do que tudo aquilo que você já tentou recuperar. Sozinho, sozinha, você vai ficar aí com a mão no bueiro, sujando a sua vida, mexendo no lixo, sentindo o mau cheiro dessas coisas e presa numa situação sem conseguir nada. Largue, abra mão desse vício, abra mão das coisas que te entristecem, abra mão daquilo que atrasa a sua vida, se coloque de pé, se limpe e segure na mão do teu Pai Todo-Poderoso, porque Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Acredite no Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.